do Centro-Ásia, e eu dou aula para o pessoal do Básico 1 e Básico 2, tá? Então, eu sou também um professor iniciante aí. Eu já fazia aula aqui no Centro-Ásia, acho que eu vou fazer 3 anos já, fazendo aula aqui no Centro-Ásia, e daí o pessoal, a Lina me convidou para dar aula de mandarim também, porque começou a ter uma demanda maior, né, de procura por mandarim. Então, eu comecei a dar aula no ano passado. Eu vou falar um pouco sobre mim primeiro. Eu acho que é legal para vocês terem uma ideia qual que é a minha relação com o mandarim, né, com o chinês, que a Lina pediu também para eu falar. Normalmente, essas aulas inaugurais a gente fazia num evento que a gente chama de Open House, que a gente abria, né, o Centro-Ásia lá, o espaço físico, para convidar novos alunos ou quem queria conhecer o espaço e como que eram as aulas. Então, a gente dava essa primeira aula grátis para todo mundo, para a gente conhecer, né, quem eram os professores e como que era dado essas aulas. Agora, durante a pandemia, a gente não pôde fazer isso, né, ser um espaço físico de fato, e estamos fazendo essa aula inaugural online. Bom, é legal que a gente consegue conhecer mais pessoas, né, de outros estados e de outros lugares do país, como a gente viu que tem de vários lugares aqui acompanhando a gente, e não fica restrito só em Curitiba. Então, isso é um ponto positivo para essas aulas online, eu acho. E também a gente consegue receber mais gente, né? Acho que normalmente a gente tem bem menos pessoas participando do Open House do Centro-Ásia. Bom, como vocês podem ver pelo meu sobrenome, eu tenho ascendência chinesa, no caso. Na verdade, meu pai é de Taiwan, então, mais especificamente, taiwanesa. Eu tenho família lá, então essa minha relação com o mandarim é um tanto direta, né? Daqui a pouco a gente explica um pouquinho melhor o que tem a ver Taiwan com China ou com mandarim, qual que é a diferença dessas coisas. Mas eu estudei mandarim desde pequeno. Então, quando eu era pequeno, como meu pai é taiwanês, ele queria que eu aprendesse o mandarim. Então, eu estudei por alguns anos, quando eu era bem pequeno, ainda, sei lá, na quarta, quinta série, assim, estudei por alguns anos. Só que eu estudava o mandarim tradicional, tá? Quando eu era pequeno. E depois eu acabei parando de estudar e voltei a estudar só depois que me formei. Agora, durante esses 3 anos no Centro-Ásia, eu resolvi voltar a estudar mandarim, só que daí, nesse caso, agora eu estou estudando mandarim simplificado, que eu vou também falar a diferença um pouquinho dos dois, e por que que ocorreu essa mudança, por que que eu escolhi também o simplificado agora para estudar. Eu sou formado em arquitetura pela UTFPR, e eu trabalho com arquitetura, na verdade, com imagens 3D, e eu dou aula no meu tempo livre, na verdade. Acho que vou dar 2 aulas na semana agora nesse semestre, então não são muitas aulas. Então, se algum de vocês forem fazer aula, talvez tenham aula comigo, né? Porque é o básico 1, básico 2, mas como eu tenho pouco tempo de aula durante a semana, é mais provável que não. Bom, é isso. Eu comecei a estudar, então, o mandarim simplificado, no caso, depois que eu me formei em arquitetura. Então, já faz aí uns 3 anos que eu estou estudando mandarim. E também um ano que eu estou dando aula para o pessoal do Básico 1. Bom, vamos lá, então. O que essa primeira introdução nos traz de algumas dúvidas, né? Vocês viram que eu falei um pouco do mandarim simplificado, mandarim tradicional. Falei de Taiwan e também falei um pouco da língua chinesa, né? Mas o que tudo isso tem a ver? O que tem a ver a língua chinesa com o mandarim, né? E por que a gente distingue essas duas coisas? É bom a gente começar entendendo essa questão da língua chinesa observando o mapa da China. Eu coloquei o mapa ali, né? Como vocês sabem, né, um pouco de geografia, a China é um país gigantesco, então é um país continental, né, no caso. E ela tem várias regiões, né, várias áreas. Eu coloquei ali para a gente fazer uma comparação com o Brasil, já que a gente, né, tem um conhecimento um pouco maior do Brasil, para a gente conseguir fazer essa comparação entre os dois países. Então, vocês podem ver que o Brasil tem ali 800 mil quilômetros quadrados, mais ou menos.
Então, o Brasil, como a gente conhece, já é uma área super extensa, é também um país continental, e a China tem mais que 1 milhão de quilômetros quadrados maior que o Brasil. Então, a China ainda assim é muito maior que o Brasil. E o Brasil já sendo grande, né? E o mais absurdo, na verdade, da China é em relação à população, porque nós, aqui no Brasil, temos 200 milhões de habitantes, né? Na China já pula para 1,4 bilhões, então é uma diferença, assim, muito grande. E só por esses números a gente consegue, né, ter uma ideia já que a China, por ser tão extensa e também com uma população tão grande, é meio que óbvio que vão existir várias regiões diferentes na China e cada região vai acabar tendo uma cultura própria e costumes próprios, né? E dentro disso, somando a 5 mil anos de história aí de China, é normal que cada região dessa tenha um dialeto próprio, certo? Então, existem vários dialetos na China. E, no caso, a junção de todos esses dialetos, né, como a gente conhece, é o que a gente consegue definir como língua chinesa, tá? Então, a língua chinesa, ela possui vários dialetos que são falados dependendo de cada região da China continental. A questão do mandarim é justamente que o mandarim é apenas mais um desses dialetos, tá? Só que, no caso, não é apenas, né? É o dialeto oficial da China, de fato. Então, é o mais importante, que é o que é o mais falado na China continental. E por isso que é o que, né, a maioria das pessoas procura para aprender, de fato. Então, o mandarim é mais um desses dialetos, só que é o dialeto oficial da China, e é o mais falado também. Essa é a diferença entre a língua chinesa e o mandarim, tá? Agora vocês podem ver que existem algumas regiões ali da China que tá em cinza, né? E no caso, uma dessas regiões é próprio Taiwan, que eu comentei que minha família é de lá, que está aqui embaixo. Vocês conseguem ver minha seta aqui quando eu faço alguma indicação? Tá. Então, existe uma disputa territorial de alguns territórios da China, que, por exemplo, é o caso do Taiwan. Então, Taiwan, segundo a visão chinesa, tá, é um território chinês, né? Então o governo chinês considera Taiwan como território chinês. Só que Taiwan tem um governo separado, completamente diferente da China, também tem visões políticas muito diferentes da China, e Taiwan se considera independente da China. Então, existe essa disputa diplomática territorial por alguns lugares, assim como acontece em Hong Kong e outras partes da China, como aquela outra parte ali que é governada pela Índia, né, aqui embaixo, do outro lado. E daí a gente puxa um pouco para essa questão do mandarim simplificado e tradicional, tá? Então, algumas partes da China, ou dessas regiões em cinza aí, não utilizam o mandarim simplificado, que é o oficial da China continental. Então, por exemplo, Taiwan, ele usa o mandarim tradicional ainda, e algumas outras regiões também. Então, existe também essa questão, essa diferença, tá? Então, eu vou puxar agora um pouco a relação, né? Bom, eu acho que, como todo mundo aqui está no sábado de manhã fazendo aula de mandarim, eu acredito que todos tenham interesse já na língua do mandarim, né? Mas uma das questões que a gente normalmente pergunta agora no começo, qual que é o interesse de cada um em aprender o mandarim? Eu vou já tentar imaginar qual que é o interesse de vocês, mas imagino que possa ser tanto comercial, né, porque hoje a China é a segunda maior potência econômica do mundo e faz negócios com o mundo inteiro, então realmente aprender o mandarim para a área comercial de fato faz muito sentido e é o que, né, o mundo inteiro está procurando agora. Todo mundo compra coisa da China, vende coisa para a China, então no sentido comercial é muito interessante. E no sentido cultural também, hoje em dia está tendo esse boom assim, de interesse, não só pela China, mas como a Ásia como um todo, né? O pessoal está consumindo mais cultura asiática. E daí isso engloba tanto coreano quanto japonês e tanto a China também, né? Inclusive, aqui no Centro Ásia a gente também tem aula de japonês e coreano,
Para quem me conhece, dá uma olhadinha lá. Então, existe esse interesse exato. O pessoal está respondendo as duas coisas, né? Tanto cultural quanto comercial no aprendizado do mandarim. Legal. Bom, então vamos um pouco falar dessas questões, né? Agora vocês entendem qual que é a diferença do mandarim da língua chinesa, a diferença do chinês tradicional para o simplificado também. Só de curiosidade, eu coloquei aqui nesse slide alguns outros dialetos da China para vocês saberem, né? São, na verdade, os mais comuns, tem muito mais que esses, tá? Então, a gente tem o mandarim, que é considerado o oficial de Pequim, tá? Mas é falado em toda a China, porque ele é oficial. A gente tem o cantonês, que é falado na região de Cantão, em Hong Kong e Macau. O xangainês, que é para a outra grande região da China, né, também muito importante comercialmente, que a gente tem a região de Pequim e a região de Xangai. Então, Xangai também tem seu próprio dialeto, que é o xangainês, e ali os arredores. O sichuanês, que é no centro do país, e o Hakka, que é falado nessas outras regiões ali embaixo, que é de Fujian, Hainan, Jiangxi, e no sudeste do país no geral ali. Como eu comentei desses outros países, outras regiões, que tem alguns têm essa questão de disputa territorial, outras são outros países de fato, né? Então, o mandarim não é exclusivo da China também. Também é a língua oficial desses outros países que eu coloquei ali embaixo, né? China, Taiwan, no caso, que já sabem. Hong Kong também, que é um território da China. Macau e Singapura, tá? Então, a diferença é que na China continental em si é o mandarim simplificado e todos esses outros eles ainda usam o tradicional, tá bom? Deixa eu pegar minha colinha para ver se não esqueci de nada nesse slide. Tá. Muito bem. Então, vamos lá para a diferença. Bom, para exemplificar um pouco o que eu estou falando de diferença desses dois, eu coloquei aqui alguns caracteres chineses, tá? Que a gente chama de sinograma. Os caracteres chineses a gente chama de sinograma. Então, do lado esquerdo da tela, esses três aqui, a gente tem os exemplos de alguns caracteres do mandarim tradicional, tá? E do lado direito, aqui em vermelho, a gente tem os simplificados. Como vocês podem ver de cara, assim, a grande diferença entre eles é que no mandarim tradicional, né, eles ainda mantiveram uma grande quantidade de traços, né, e depois foi feita uma reforma ortográfica, né, assim como aconteceu aqui no Brasil, lá na China, e daí eles decidiram mudar algumas coisas. Essa reforma ocorreu, acho que em 1956, 1958, nesse período, então já faz um tempinho. E daí uma dessas coisas foi que eles queriam simplificar um pouco a escrita do idioma, porque é de fato uma escrita muito complexa, são muitos traços para serem reconhecidos. Então eles pegaram as palavras principais, não são todas as palavras que foram simplificadas, tá? Mas a grande maioria que é mais utilizada, né, de caracteres, e tiraram alguns traços, basicamente, para ficar mais fácil da gente lembrar e conseguir aprender eles, tá? Então, aqui, o primeiro caractere é o caractere de amor, que a gente chama no mandarim de ai, tá? Ai. E ele foi simplificado, basicamente, para esse aqui. O tradicional é o que normalmente vocês veem o pessoal fazendo tatuagem com esse símbolo, né, de amor. Também vê muito na questão em adesivo de carro, capa de caderno, a gente já viu muito esse símbolo em tudo que é lugar, né? Que é esse aqui, tá? O tradicional. E deve simplificar menos usado porque é mais usado na China, então a gente não vê muito ainda hoje em dia. E também porque o símbolo de amor, eu acho que para o japonês é o mesmo, então também tem puxa também um pouco da cultura japonesa. O segundo símbolo ali, que está aqui embaixo no tradicional, é o cavalo, tá? Que a gente chama de ma no chinês. E aqui o simplificado desse cavalo. Então, né, tirou um monte de tracinho aqui do meio e aqueles 4 tracinhas aqui embaixo viraram só um risco, né? Então, facilitou bastante a vida de quem vai aprender. E o último caractere ali embaixo é o Xin, tá?
esse caractere tem mais de um significado. Vocês vão perceber que, no geral, na língua chinesa, né, no mandarim, o caractere ele depende do seu contexto. Então, muitas vezes o mesmo caractere vai ter mais de um significado. Esse a gente pode traduzir como prosperidade ou interesse, tá? E também se ele for colocado junto de outro caractere, que é o Kao, então Kao Xin, que quer dizer felicidade, tá? Então, é um caractere bom, no geral, né? Traz sentimentos bons. Então, ele também foi bem simplificado, né? Antes era assim, e agora tem bem menos traços, que é o que está aqui embaixo. Bom, só para vocês entenderem, essa simplificação é basicamente o que acontece também, se a gente for fazer uma comparação mais direta, quando os jovens, né, vão escrever algum texto de mensagem, né, no WhatsApp. Então, no português a gente usa, por exemplo, você, V-O-C-E e acento circunflexo em cima para escrever essa palavra, mas no dia a dia a gente acaba usando, né, na troca de mensagem só o VC. Então a gente também faz de certa forma isso, a gente simplifica, né, a palavra e mantém seu significado, é basicamente essa a ideia. Só que na China eles fizeram isso oficialmente, então eles diminuíram a quantidade de caracteres e a diferença é que lá não só os jovens fazem, também os velhos também fazem porque é o oficial de lá. Então eles aprendem já são alfabetizados na China no mandarim simplificado, tá? Não é uma coisa não oficial igual acontece aqui no Brasil, da gente simplificar algumas coisas só por ser mais prático. E também os velhos utilizam lá porque eles já foram alfabetizados, porque já faz um tempo, né? 1956, 58, já faz um tempinho. Então, de fato, é isso, tá? Tá. Outra coisa que aconteceu nessa reforma ortográfica da China, nessa simplificação, né, que a gente chama da língua chinesa, foi a diferença no alfabeto. Essa questão do alfabeto na China, ela é um pouco... Assim, algumas pessoas falam que a língua chinesa não tem alfabeto, porque eles utilizam de uma forma um pouquinho diferente da nossa, tá? Mas existe sim um alfabeto, só que é um alfabeto simplesmente fonético, e que depois que a gente é alfabetizado, a gente deixa de usá-lo. Por isso que algumas pessoas falam que não existe o alfabeto na língua chinesa. Mas não é que, assim, existe, mas diferente das línguas românicas, né, tipo o português, que a gente continua usando o alfabeto para criar as palavras, lá eles usam apenas para aprender os fonemas. E assim que são aprendidos esses fonemas, esse alfabeto é descartado. Então, por exemplo, se você for ler um livro, ver um jornal, assistir TV, qualquer coisa que você for fazer na China, você não vai ver esses caracteres aqui que eu estou mostrando, tá? Nem o tradicional, que é o que está em preto, nem o pinyin, que é o simplificado, que está em vermelho, que já são letras romanas, como vocês podem ver. Essa é a diferença. Eles usam para alfabetização, mas depois eles são descartados e não se utiliza mais no dia a dia do chinês, tá? Por isso que alguns falam que não existe alfabeto lá. É como se fosse aquelas rodinhas de apoio, né, de bicicleta quando a gente está aprendendo. Então, quando a gente está aprendendo a falar o chinês, a gente tem que usar essas rodinhas de apoio, e assim que a gente aprende a andar de bicicleta, a gente deixa de usar aquelas rodinhas de apoio. Então, é basicamente essa a ideia do alfabeto para o chinês, tá? E daí aqui eu trouxe o exemplo dos dois tipos, tá? Então, o pinyin, que é o que está em vermelho, né, ou um laranja, aí, dependendo da tela de vocês, é o alfabeto que foi simplificado, ou seja, ele foi romanizado, tá? E o chuyin, que é o que está em preto, né, nessa parte aqui de cima, é o alfabeto que eles usam há mais de 5.000 anos, é o tradicional de fato, tá? Então, para algumas regiões, tipo Taiwan, eles continuam usando o tradicional, que é esse preto aqui, que foi o que eu aprendi quando era pequeno. E hoje em dia, a China continental, né, como oficial, ele usa, igual a gente, o alfabeto romano para representar os fonemas dos caracteres, tá bom? Então, ali tem uma relação direta do que eles fizeram,
basicamente pegaram as letras romanas que mais possuíam um som mais parecido possível ao alfabeto tradicional que eles já tinham e tentaram fazer essa relação. Então, essa primeira aqui, por exemplo, é o P, tá? No chinês a gente chama ele de P, e aqui eles traduziram para o B, né? Que tem um som um tanto parecido, só que o P tem um som um pouco mais puxando para o P, tá? O P de pato, né? Mas eles fizeram a relação com o B, porque é o mais fraco deles. Existem dois tipos de som, né? Na verdade, mais de dois, mas só para a gente exemplificar agora. Por exemplo, de baixo também tem som de P, é o P, só que a gente solta mais ar. Então, para o chinês existe essa diferença quando você solta menos ar ou mais ar, tá? E por isso que daí ele é representado pelo P, que é mais forte, né? O P de pato e o B de bola. Então, por isso que tem o P e o P, tá bom? E assim por diante, né? Eles foram fazendo essa relação com cada uma das letrinhas romanas para tentar chegar numa relação mais amigável com os ocidentais. Por que eles tiveram essa ideia, né? A partir de 1950 na China, eles quiseram começar a tentar se globalizar, né? Ter uma influência maior no mundo. Então, esse foi um dos motivos deles simplificarem a língua chinesa, né? O mandarim. Por essa questão de globalização, eles queriam tanto que os chineses tivessem mais facilidade em se comunicar com os ocidentais, quanto os ocidentais se comunicaram com os chineses. Então, eles simplificaram os caracteres e trouxeram o alfabeto romano para ser esse embasamento fonético da língua. Tá? Muito bem. Tá, mas aí eu comentei que, né, o chinês a gente tem o alfabeto e depois ele é descartado e fica só os caracteres, né? Então, como que eu aprendo chinês, né? Se se um alfabeto não tem a ver com caractere, qual que é a relação dessas coisas? Essa é uma das grandes dificuldades da língua chinesa, que normalmente nós ocidentais não estamos acostumados a isso, é que existe mais um nível de abstração na língua chinesa. Então, no português, né, ou nas línguas ocidentais no geral, a gente tem um alfabeto, a gente junta essas letrinhas e isso forma né, um conjunto fonético que a gente identifica como palavra. No caso do mandarim e outras línguas orientais, tem mais um nível. Então, além da gente juntar os fonemas para fazer uma palavra, por exemplo, aqui nessa tabela anterior, se eu juntar o A e o I, eu tenho ai. E daí, ai, como eu falei para vocês, significa amor. É a mesma coisa, né? Do português, a gente junta as fonemas e transforma na palavra. Só que existe mais um nível para o mandarim. A gente tem que depois decorar qual que é o símbolo representativo desse fonema, tá? O que não acontece aqui no português, né? O próprio símbolo representativo é a junção dos fonemas. Lá na China, não, tá? Lá na China, a gente usa símbolos. Então, como que a gente aprende esses símbolos? Esses símbolos têm que ser decorados, basicamente. E essa é a grande dificuldade. Então, para cada palavra que você aprender, você tem que decorar o símbolo que representa essa palavra. Então, além de você decorar como se fala, você tem que decorar o símbolo e daí o significado. Então, são mais coisas para você decorar. Então, os chineses são acostumados a decorar muitas coisas desde pequeno, tá? Eles têm essa facilidade, culturalmente, né? Só que esses símbolos, eles têm uma lógica, tá? Não é tão jogado assim, não é qualquer tracinho que vai formar algum símbolo. Eles foram criados de algum lugar, certo? Então, como são figuras, são baseados em figuras, existe uma lógica de entendimento desses símbolos que, né, quem estuda linguística, né, chinesa consegue decompor algumas coisas. Mas mesmo quem não sabe, né, a fundo mandarim, a gente consegue identificar algumas coisas mais fáceis, tá? Então, é como se fossem aquelas figuras rupestres que a gente vê nas pedras, né, que primeiramente, o ser humano tenta representar através de figuras as coisas para poder comunicar com outra pessoa. Aconteceu a mesma coisa na China, só que eles continuam usando isso até hoje. Só que foi se simplificando, né? Simbolizando essas figuras. Então, por exemplo, eu tenho o primeiro exemplo ali, que é o Sol. Então, o Sol é uma bolinha com vários raios saindo dele, né? Como se fosse o brilho. E um pontinho no meio. Isso aqui foi simplificado para ser só um círculo com um pontinho no meio, depois um círculo com um risquinho no meio, e hoje em dia, Sol, no chinês se escreve assim, tá?
que é o R. Assim como a Lua, a mesma coisa. A Lua, né, também tem um formato redondo, mas ela muda de fases. Então, às vezes, ela pode ter esse formatinho aqui. Daí foi se simplificando esse formato, ou mudando, né, com o tempo, até se transformar nesse outro caractere que é o Yue, que é a Lua, tá? No mandarim. E assim por diante. Teve a árvore que tem uma copa e a raiz para baixo, e daí simplificou e virou esse aqui, tá? Montanha, né? Três coisinhas assim, foi simplificando, virou três tracinhos com risco embaixo. Água, eles viam muito em rios, né? Água corrente, então era como se fosse um rio, e virou assim. Campo, esse aqui, né? Um quadradinho, faz sentido. E portas são aquelas portas de bater, né? Que é assim, hoje em dia, o caractere de porta no mandarim. Então, existe uma lógica de criação desses símbolos, tá? E uma dessas lógicas é justamente essa que eu estou mostrando para vocês, que é de pictogramas, tá? Pictogramas são símbolos que representam figuras, né? Então, é justamente essa lógica do desenho rupestre que foi se evoluindo. Mas, né, não só de figuras forma-se uma linguagem, né? Não só de coisas físicas, não é só a bola, o céu, a lua e enfim. A gente também tem que representar ideias, né, numa língua. E daí as ideias são representadas por ideogramas, no caso, né, que são símbolos de ideias, tá? E daí é um pouco mais complexo da gente entender a origem dessas ideias, porque a ideia a gente não consegue colocar numa figura, né? É mais difícil, né? A gente tem que fazer algumas relações. E daí é mais ou menos assim que se formam as palavras no chinês, tanto com símbolos de pictogramas quanto de ideogramas, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de um ideograma que eu vou pegar símbolos de pictogramas e daí transformar isso numa ideia, tá? Então, por exemplo, se eu pegar o símbolo do Sol e da Lua, que é esse R e esse Y que eu falei, e colocar um depois do outro, do ladinho, pertinho, ele vai formar um outro caractere no chinês, que representa uma ideia, tá bom? Que é esse aqui, ó. Deixa eu tentar desenhar aqui, se eu vou conseguir sim. Então, ó, se eu pegar o símbolo de... É muito ruim desenhar no mouse aqui. Ó, se eu pegar o símbolo de Sol e o símbolo de Lua, um do lado do outro aqui, e colocar eles juntinhos, eles vão se transformar no caractere Min, tá? Esse caractere quer dizer brilho, ou brilhante. Então, é uma ideia, né? É uma representação de uma ideia. Por quê? Porque são tanto a Sol quanto a Lua, né? Hoje em dia a gente sabe que a Lua reflete a luz do Sol, mas, né, se a gente vê a olho nu, são astros brilhantes, tá? Então, por isso que eles pegaram esses dois símbolos figurativos e transformaram na ideia de brilho, tá? Só que dependendo do contexto, como eu falei, o chinês é uma língua muito contextual, ele também pode significar amanhã, tá? Porque também tem uma ideia, né? Depois de passar o Sol e a Lua, se passou um dia, certo? Então, por isso que é o símbolo do amanhã também. Então, tem esses dois significados, essas ideias, que são a partir de símbolos, mas que transmitem uma ideia também. Isso vai acontecer com milhares e milhares de caracteres no chinês, tá? Todos vão ter algum tipo de origem, eles podem tanto transmitir uma ideia quanto algo figurativo, né? Mais físico. Alguns outros exemplos por exemplo, se a gente pegar o caractere da árvore aqui, que é o mu, e colocar 3 caracteres desse, então, ou seja, várias árvores é uma floresta. Então, vira o caractere de floresta. E assim por diante. Então, é muito interessante, né, simbologicamente. É diferente do que a gente faz aqui no Ocidente, de transformar fonemas em significados, eles transformam símbolos em significados, mas tem uma certa lógica. E se a gente entender essa lógica, fica mais fácil de a gente decorar esses caracteres chineses, tá bom? Esse é o macete para a gente conseguir decorar tantos caracteres. Muito bem. Vamos para frente, senão não vai dar tempo. Senão... Falta 10 minutos, né? Tá. Agora, então, para a gente entender um pouco mais a fundo desses caracteres chineses, a gente tem que entender os elementos deles, tá? Então, cada caractere chinês vai ter 4 elementos sempre, que é o símbolo, que eu comentei com vocês agora há pouco, né? Como se formam esses símbolos, esse é o símbolo do amor. O fonema dele,
No caso, a gente está falando de mandarim simplificado, então o fonema dele está em letras romanas, que é o A e I, ou seja, o AI, exatamente. E se fosse em mandarim tradicional, seria aquelas outras símbolos lá que a gente não consegue reconhecer porque não são letras romanas, né? Mas esse é o simplificado. Um outro elemento importante de cada caractere chinês é o tom dele. No chinês a gente tem 5 tons, tá? E é muito importante porque eles são um pouco diferentes dos nossos acentos, né? Por exemplo, vou dar o exemplo de você. A gente tem um acento circunflexo no E. Se eu tirar o acento circunflexo do E no português, tá errado, né? Na escrita tá errado. Mas ele não vai perder o significado. Você continua sendo você. Não faz diferença nenhuma. A gente só escreveu errado. No chinês, se eu trocar o tom desse caractere, tanto se eu falar quanto se eu escrever errado, vai trocar o significado da palavra, tá? Então, tem um nível maior de importância. Então, cada tom, para cada fonema, o tom que eu falar diferente vai mudar o significado da palavra, tá bom? E, além disso, o quarto elemento é o significado, né? Nesse caso, que é o amor, tá bom? Então, aqui, só para vocês entenderem, eu coloquei os 5 tons do chinês, tá? E daí é engraçado porque quando a gente começa a entender, né, essa questão dos tons do chinês, começa a aparecer essas coisas estranhas, né, para o mundo ocidental. Que o mesmo fonema, MA, que seria o fonema Ma, dependendo do tom, vai ter um significado completamente diferente. Então, às vezes, o chinês está falando um Ma e você está entendendo o outro porque você não entendeu o tom, né? Ou vice-versa, se você falar no tom errado, o chinês vai entender que você falou outra coisa. Isso a gente não está acostumado a ter o ouvido para prestar atenção nas diferenças de tom, porque aqui no Ocidente, apesar da gente ter diferença de tom, ele não é tão importante assim para a língua. Então, ali eu trouxe 5 mas diferentes, cada um num tom e cada um tem um significado específico deles, tá? Eu vou falar rapidinho esses 5 tons para vocês verem se vocês conseguem entender a diferença de tons que eu estou falando, e depois eu vou entrar no significado de cada um, tá? Então, o primeiro Ma é o primeiro tom que a gente chama no chinês. A gente faz por numeração mesmo, tá? O primeiro, então, é o Ma, Ma, tá? Ele é um tom mais agudo e constante, como se você estivesse no dentista, na cadeira de dentista, né? Ma, aí você fica com a boca aberta um tempão, tá? Esse é o primeiro tom do chinês. O segundo tom do chinês é o tom ascendente. Então, ele vai ficando mais agudo com o passar do tempo. Então, ma, certo? Eu estou fazendo bem explícito. Claro que durante a fala no chinês, o pessoal não vai ficar falando tão explícito assim não, e demorando tanto em cada fonema, tá? Mas é só para vocês entenderem. O terceiro tom, ele começa mais grave, então ele dá uma pausa no mais grave e depois sobe, tá? Então, ma, certo? Ma. Então, esse é o terceiro tom. O quarto tom, ele é rápido e forte, para baixo, né? Então, é um ma, como se estivesse brigando. Ma, certo? E o último tom no chinês, ele é tipo o primeiro tom, só que ele é rapidinho. Então, ma, certo? Então, cada tom desse é muito importante para o chinês, ele consegue identificar e você tem que falar no tom correto, tá? Então, ali no primeiro, o primeiro ma, que é o primeiro tom, né, significa mãe, tá bom? Então, ma, em chinês é mãe. O segundo ma, que eu coloquei no segundo tom, significa maconha, tá? É a planta da cannabis, no caso. O terceiro ma, que é o terceiro tom, é o cavalo, certo? Então, é o que confunde bastante, né? Às vezes pode chamar a sua mãe de cavalo e vice-versa, ou cavalo de mãe. É o terceiro tom. O quarto tom, que é o forte, ali, o ma, é o de xingamento, tá? Então, para o chinês, é assim que eles falam xingamento. E o quarto tom, que é o curtinho, a gente chama de partícula de interrogação. Então, no chinês existem essas partículas e elas são alocadas, nesse caso, no final da frase, então esse ma ali, para indicar que aquela frase é uma pergunta, tá bom? Então, esses são um exemplo do mesmo fonema, com 5 tons diferentes e 5 significados diferentes, tá bom? Além disso, aí que o chinês começa a ficar um tanto confuso, né, de algumas coisas. Tanto por causa do tom,
que cada tom tem um significado diferente, né? Ou seja, um fonema pode ter mais significado, mas assim como um caractere pode ter mais de um fonema, né? De vez em quando. Isso é um pouco mais raro. No caso, por exemplo, do amor, não existe isso, é só amor mesmo. Mas tem alguns caracteres que, além de, por exemplo, ter o fonema ai, ele poderia ter outro fonema, entendeu? E outro significado. E daí, como que a gente sabe? É só pelo contexto, tá? Então, o chinês você sempre vai ter que ver o contexto para saber do que ele está falando, certo? Então, é muito engraçado isso, porque é muito diferente da forma como a gente entende língua aqui no Ocidente. Muito bem. Então, para finalizar, e para ver se vocês prestaram atenção, eu trouxe uma frase completa, tá? É uma frase completa no chinês que só usa um fonema, que é esses fonemas que eu acabei de falar para vocês, né? Só que em 4 tons diferentes. Eu quero saber quem que consegue traduzir essa frase completa com o que eu falei até então, no último slide ali. Podem escrever ali no chat, ver se alguém consegue entender essa frase. Se não conseguir, tudo bem, eu falo. Muito bem, o pessoal acertou. Isso aí. A mãe xingou, né? O primeiro caractere é mãe, o segundo caractere é xingar, ou brigar, às vezes. O terceiro é cavalo, e o quarto é a partícula interrogativa que eu comentei. Então, na verdade, é uma pergunta, né? Então, a mãe xingou o cavalo? Então, é justamente isso. E a gente fala essa frase com o mesmo fonema. Então, fica ma, entendeu? Ma. Consegue ver a diferença de entonação em cada ma? E assim a gente consegue fazer uma frase com o mesmo fonema, só trocando os tons. Então, e acontece essas coisas no chinês, tá? Obviamente são raras, né? Normalmente tem fonemas diferentes para fazer uma frase, mas pode acontecer. Exatamente, é tipo um trava-línguas em mandarim. Bom, agora é mais ou menos para vocês terem uma ideia da língua só, né? Então, essa primeira aula inaugural. Eu vou falar um pouquinho agora das aulas em si do Centro-Ásia, algumas informações mais sobre as aulas de fato, tá? Sobre o mandarim por hoje é só, gente, que a gente vai ver. E depois a gente abre para perguntas, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta dessas coisas que eu falei hoje. Bom, então como que funcionam as aulas de mandarim aqui no Centro-Ásia? Né? A gente tem aulas online, tá? Que a gente inaugurou agora na pandemia, né? Com toda essa questão de a gente não poder mais ter aulas físicas. Então, a gente tem aulas online com turmas reduzidas, tá? Máximo de 6 pessoas, para o professor conseguir, de fato, acompanhar os alunos e tirar as dúvidas. Temos videoaulas com reforço gramatical, então, além das aulas online presenciais, né, ao vivo, também tem aulas gravadas, onde a gente explica alguns conceitos que a gente está falando nas aulas online, para vocês poderem ver, assistir depois. Existe uma plataforma IAD, tá, do Centro-Ásia, com todos os materiais que a gente sempre deixa lá das aulas. O acompanhamento das atividades é tanto pela plataforma quanto pelo WhatsApp, que a gente tira dúvidas. A gente também criou um deck de cards, tanto, né, para o chinês, quanto para o coreano, quanto para o japonês, que a gente disponibiliza nesse aplicativo, que é o Quizlet, tá, para vocês aprenderem os caracteres, decorarem eles, ele é bem interessante. E o próprio apostila, que é em e-book, né, no caso das aulas online, tá? Então, essa é mais ou menos a nossa metodologia, e o diferencial diferente das aulas online que vocês veem por aí, é que existe um feedback constante e personalizado, porque a gente tem aulas, né, ao vivo, no caso, não são só aulas gravadas. E daí, qualquer dúvida, né, se quiserem saber mais sobre os cursos, vocês podem tanto entrar no site, que está aí, centroasia.com.br, também para fazer a matrícula tudo online ali pelo site. Qualquer dúvida podem entrar em contato tanto pelo WhatsApp quanto pelo contato do e-mail ali do Centro-Ásia. E daí é isso, gente, por hoje. A gente vai agora abrir para dúvidas, né? Vou parar de compartilhar aqui. Qualquer dúvida a gente conversa.